Livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Quero ser bem rápido em minhas palavras nesta noite. Aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo 30. Todos acharam? Digo amém. Amém. O verso primeiro diz assim: Sucedeu, pois que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia, a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com intento contra o sul de Ziglag, e esta ferida e queimada. Verso 2: Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram ao seu caminho. O verso 3: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei lá queimada as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. O verso 4: Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. E o verso 6: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e as suas filhas. Porém, reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. E o verso 8: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando e alcançá-lo-ei. E respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Aleluia. Amém? Tome seu assento, abra o seu coração nesta noite. Previsto que nós estamos nesta noite num culto determinado à família. E quando nós falamos em família, nós vimos que primeira coisa que o diabo tem afetado em nossas vidas, em nosso meio, é querer atingir as famílias, atingir os lares, atingir as nossas crianças, atingir a nossa finança, atingir a nossa saúde, atingir às vezes a nossa integridade e a nossa moral, o nosso caráter. Mas nesta noite nós viemos aqui ao lugar certo. Glória a Deus. Porque nós viemos aqui adorar a Deus, exaltar a Ele. E nessa noite nós vamos aprender 3 aspectos e 5 áreas que o diabo, áreas vitais que o diabo, o vosso adversário, tem atacado as nossas famílias. Aleluia. E após nós descobrirmos isso, nós vamos ver que às vezes coisas que acontecem dentro dos nossos lares não é simplesmente por acaso, mas há coisas que o adversário está causando intriga em nosso meio. Grande Deus. E quando nós tivermos discernimento da palavra de Deus, do que é a ação do inimigo em nosso meio, nós vamos perceber uma coisa: que seremos mais fácil nós derrotarmos ele, através da oração, Aleluia. através Glória a Deus. da sabedoria de Deus, intervendo pelo Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja Deus. E quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que a cidade de Ziglag era um lugar onde o povo de Davi, o povoado de Davi, estavam acampados naquele lugar. Aleluia, glória a Jesus. Mas os homens, os soldados de guerra não estavam naquele lugar.
Eles tinham saído para uma peleja. E quando eles saíram para aquela peleja, vieram àquele lugar os seus inimigos e atacaram a cidade. Glória a Deus. E vieram com grande impetuoso. Jesus. Aleluia. Mas por sorte não mataram ninguém, mas pegaram as suas esposas, pegaram seus filhos e levaram cativo. Portanto, agora, aqueles homens que saíram para a peleja, saíram, quem sabe, para um dia de trabalho, um dia normal, e quando volta para a sua casa, e vê a sua casa toda destruída, vê o seu povoado todo incendiado, então entristece o coração de Davi. Aleluia. Entristece o coração daqueles homens a qual acompanhava. Verdade. E ainda a amargura tão grande no coração de Davi, por causa disso. E aqueles a qual deveria apoiar Davi naquele momento de angústia, de tristeza, eles tentavam causar ainda mais dor. Aleluia. Queria achar a quem acusar. Às vezes o problema dentro de nossos lares, nós queremos caçar um ou outro que seja culpado daquilo. Mas quando nós sabemos que às vezes o culpado é o nosso inimigo, que quer causar intriga entre nós, quer causar intriga entre nós, irmãos, entre nós, família, entre nós, casais, entre nós, pais e filhos. Mas nesta noite, pelo Espírito Santo, nós viemos aqui aprender algo, que nesta noite nós vamos aprender a tocar os céus e repreender o adversário em nosso meio, através da palavra. O primeiro texto que diz, o texto bíblico, e os inimigos deram com ímpeto contra a cidade de onde estavam as famílias de Davi. E ele atacou também a família de Jó, matando todos os seus filhos e destruindo todos os seus rebanhos de uma só vez. Quando nós olhamos para o texto, para o livro de Jó, a passagem em que Jó, um homem abençoado por Deus, um homem extremamente rico diante de Deus e diante de toda a nação. Glória a Deus. E todos nós sabemos que às vezes a riqueza nos traz paz, alegria, mas às vezes também traz tristeza. E Jó estava vivendo uma provação, porque Deus tinha permitido. Deus. Porque o inimigo de vossa alma tinha chegado diante de Deus e tinha acusado Jó de servir a Deus, porque ele tinha tudo e não faltava nada. Aleluia a Deus. Deus então permite o adversário tirar tudo da vida de Jó. É verdade. E quando de repente Jó está lá, e de repente chega o teu servo dizendo: a casa caiu em cima dos seus 10 filhos e morreram todos. Aleluia. Glória a Deus. E passando pelo pasto eu vi os seus rebanhos todos mortos, as suas ovelhas, as suas vacas. Então o recado chega a Jó de uma vez. Glória a Deus. Assim mostra a potência que o adversário tenta ferir a vida do ser humano. Verdade, Jesus. O diabo às vezes vem para tentar realmente matar a nossa fé, matar a nossa vida, porque a meta dele é essa: roubar, matar e destruir. Aleluia, Jesus.
destruir os nossos sonhos, os nossos projetos, destruir as nossas famílias, mas nós precisamos se alicerçar com Cristo e termos a nossa fé além da circunstância, além dos problemas, além das dificuldades e até mesmo além das intrigas em nossas famílias. Purificado seja Deus. Nós temos que aprender a honrar a Deus em todas as coisas. Deus amado. A sua malignidade, a sua violência continua a mesma, e ele anda rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Meu Deus. Então ele está caçando quem possa tragar. Ele está caçando quem ele possa ferir. Como assim ele foi, atacou a família, o povoado do rei Davi, querendo atingir a sua integridade, atingir, ferindo a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Mas o primeiro ponto em que nós vimos neste texto, que é sobre 3 aspectos, o primeiro foi um ataque que produziu feridas. O adversário vem com um impetuoso contra a vida, contra o povoado de Zigagre, levando ali as suas famílias, os seus filhos. E agora, quando Davi volta para a sua casa, encontra todo destruído. E a dor bate profundamente em seu coração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O relato bíblico nos afirma que o inimigo feriu uma cidade. Existem muitas pessoas feridas dentro de nossos lares, magoada, com a alma sangrando, incapaz de vencer os traumas do passado. Glória a Deus. É isso que o adversário muitas das vezes faz com famílias, com pessoas que outrora um dia frequentou uma igreja, que faz com vidas que um dia foi cristão, que um dia pertenceu ao grupo de jovem, que um dia pertenceu a uma igreja evangélica, que um dia pertenceu a um grupo religioso. Grande Deus. Meu Deus. Mas hoje, pelas feridas, pelos traumas que às vezes nós passamos no dia a dia, não consegue força para voltar atrás, para reconciliar com Cristo. Aleluia. Não consegue acreditar que há uma possibilidade, uma esperança. Glória a Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo quer trazer fé ao seu coração. Glória a Deus. O Espírito Santo quer renovar as suas forças, Aleluia. quer renovar a sua aliança, quer renovar a sua casa, Glória a Deus. quer trazer de volta os seus filhos ao caminho do Senhor. Glória a Deus. E Aleluia. essa palavra vem de Deus ao seu coração nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Não há feridas que Ele não cure. O profeta diz que pelas suas pisaduras fomos saradas. Rei da glória, louvado seja Deus. Caio Fábio disse que quem relaciona com Jesus pode ter a certeza de estar relacionando com o mais amável do mundo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, se nós procuramos relacionar com Cristo, nós procuramos relacionar com a pessoa certa. Louvado seja Aleluia. Deus. Porque o amor dele é incondicional. Glória a Deus. O amor dele por nós não tem como explicar.
Como diz João, que o amor de Deus é tão grande, ao ponto de dar a sua própria vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Rei da glória. Deus. Compassivo de todos os seres, que tem capacidade de propiciar a um tratamento mental, espiritual e psicológico capaz de nos curar desde as estranhas. Glória a Jesus. Cristo derrama o óleo sobre nós, sobre nossas feridas, e concede paz a nossas Glória a consciências Deus. Glória a magoadas Jesus. e marcadas pelo passado. Louvado seja Somente Cristo pode derramar o óleo sobre as nossas vidas Glória a Jesus. e apagar as mágoas, sarar as feridas Verdade. causadas pelos traumas vividos Rei da nos dias glória. X. Louvado seja Deus. Sarar as feridas causadas pelos traumas que vivemos dentro de nossos lares. Aleluia. Às vezes esquecido pelos outros, Glória a mas Jesus. ainda uma ferida que está dentro de Louvado nós. seja Deus. Mas nesta noite precisa ser sarada, precisa ser curada, precisa ser perdoada, Glória a Deus. para que nós Glória a possamos ter uma Deus. vida de paz, Louvado de seja alegria Deus. perante o Senhor. Grande O segundo Deus. ataque, um ataque devastador. O inimigo imediatamente incendiaram a cidade e após saquear os bens, o fogo possui um enorme poder de destruição, deixando para trás si completa desolação. O intuito do inimigo era impedir qualquer tentativa de reconstrução. Às vezes ou outras deparamos com pessoas dizendo que tudo acabou e que não há mais esperança. Aleluia. Todavia vale ressaltar que a parte final deste versículo não termina com a morte e destruição, mas com a vida e a vida abundante. E o poder de Aleluia, edificar, Deus. Glória a Jesus. construir do Senhor Jesus anula o poder da destruição do inimigo. Glória a Deus. Então o poder de Jesus, ele pode anular qualquer destruição do inimigo contra as nossas vidas. Glória a O inimigo Deus. foi contra aquela cidade, incendiando, para assim não fazer com que aquele povo pudesse reconstruir, reerguer, esquecendo que quando um homem de Deus, ele crê no Senhor Jesus, ele crê no Deus que é o Criador do céu e da terra, e no momento em que Davi chega àquela cidade e vê toda destruída, ele então prepara no capítulo 6 ou 7, que ele vai dizer: traga minha roupa sacerdotal. Glória a Deus. Aleluias. Louvado. Ele disse assim a Abiatar, sacerdote do filho Abimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi, ele vai consultar ao Senhor no versículo 8. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o Senhor fala uma palavra de ânimo ao seu coração, Rei da porque glória. vendo que os Louvado seus seja Deus. guerreiros, os seus amigos, estavam querendo apedrejá-lo, Aleluia, Deus. Glória mas mesmo assim ele reanimou no Senhor. Glória a Deus. Às vezes, quando nós somos apedrejados dentro de nossos lares, dentro da nossa família, nós que temos é que buscar ao Senhor, nós temos é que ir à casa de Deus, para termos assim certeza que o Senhor nos trará vitória sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Não deixamos que as calúnias, as conversas, às vezes nos desanima, nos abate, nos fere a nossa alma, nos matando por dentro. Aleluia, Deus. Mas temos que nós fazemos como Davi, reanimar no Senhor.
Glória a Jesus. Deus de Israel. É Deus de bondade, Louvado aleluia. seja Deus. Aleluias. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus. Vou ressaltar aqui as áreas em que o adversário atinge Grande em Deus. muitos lares e em muitas Rei da famílias. glória. O primeiro, ele mexe com a finança. É Deus. Essa é uma parte que tem afetado muitas famílias. Quando falamos em dinheiro, tem causado muitos problemas dentro de lares. E todos os bens foram saqueados, levados com eles, incluindo as ovelhas, gado. A crise financeira tem abalado várias famílias. Verdade. Desfeitos muitos casamentos. E verdade que a dificuldade financeira pode advir a má gestão do dinheiro, o gasto desnecessário, crise no mercado, desempregado, mas algumas vezes ela é resultado da nossa ação, resultado de uma ação maligna. Quando lemos o verso 20 de 1 Samuel, no capítulo 30, Glória a Deus, grande nós vamos Deus. ver que nem tudo que acontece, nem toda crise é causada pela nossa má administração. Rei da Às glória. vezes é causado pelo adversário. Devorador. Para que nós possamos entender, eu quero compartilhar. E também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e levaram diante de Davi. Aleluia. E se diziam: este é o despojo de Davi. Então isso era o despojo de Davi. Eram as coisas que era ele, que era dele. Mas às vezes não foi tirada por permissão de nosso Deus. Aleluia. Ou que seja, o diabo, o vosso adversário, veio e saqueou. Às vezes não foi, que eu disse, permissão de Deus. Às vezes não falo sobre a permissão de Deus, que Deus ele tem o controle no céu e na terra. Não era uma má administração de Davi, Aleluia. mas era o Glória a adversário Deus. que veio para causar uma crise familiar. É Deus. Mas quando Davi reanima no Senhor, ele vai em busca daquilo que era seu. Aleluia. Glória E a Deus Deus. dá a Louvado ele o seja despojo de tudo aquilo que ele perdeu. Glória a Deus. Diante desta palavra, eu quero te dizer nesta noite: Aleluia, Jesus maravilhoso. tudo aquilo que às vezes nós perdemos na má administração, que o adversário de vossa alma tem tirado de nós, Deus ele vai devolver as nossas Glória a vidas. Deus. Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Maravilhoso. Glória a O Jesus. segundo ponto que ele atinge os filhos. Rei da glória. Aleluias. Diz que os filhos foram levados cativos. A juventude tem sido um alvo principal do nosso inimigo na atualidade. Glória a Jesus. Jovens estão caindo em suas garras destruidoras. Muitas famílias têm tido o dissabor de ver os seus filhos abandonarem o convívio da igreja e atraído pelas oferendas destruidoras do mundo. Mas Deus tem promessa Glória a aos Deus, jovens, grande Deus. e eles são herança do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, se o jovem permanecer no caminho do Senhor, Glória a Deus. há uma promessa de vida eterna. Glória a Jesus, grande Deus. Aleluias. E o terceiro ponto da área vital que o adversário tem é a saúde. São as doenças emocionais, psicomáticas, estresse, depressão e psicológica. Um dos problemas mais urgentes de nossos dias é descrita como uma das características predominantes em nosso século.
Mas nem Aleluia, sempre glória a essas Jesus. doenças são consequência de ações malignas. Existem tratamentos clínicos profissionais de formação cristã a qual pessoas podem recorrer todavia situações tão difíceis Rei da que glória. só a mão potente do nosso Grande Deus. Senhor Glória a Deus. pode devolver a saúde. É verdade. Aleluia. Glória a Davi Deus. disse que o Senhor o tirará de um poço de perdição Glória a Jesus. e colocou os seus pés sobre uma rocha. Glória a Deus. Devemos nós entregarmos a Deus a nossa ansiedade através da oração. Glória a Deus. E Ele tem poder para nos Aleluia, libertar. Deus. Glória a Deus. Então há problemas psicomáticos, depressão. Há pessoas habilitadas para te ajudar, mas às vezes só a mão de Deus, só a intervenção do Espírito Santo de Deus na sua vida, Glória a Jesus. que pode libertar você, Glória a Deus, grande Deus. que pode tirar você Nome, Jesus. de um lago de poço horrível. É verdade, Jesus. Assim como o salmista Aleluia, Davi Deus. expressa em suas palavras. É, Deus. Rei da glória. Aleluia. Aleluia. Glória Ele a atinge o Deus. casamento, a quarta área. As mulheres foram levadas cativas. E a Bíblia é clara que demonstra a importância das esposas para o bem-estar da família. Aleluia. A esposa é um esteio estabilizador para o lar. O inimigo sabe que o atingido pode desestabilizar a família. Aleluia, Deus. E a esposa deve se preocupar não só com os filhos, mas principalmente com o bem-estar da sua esposa. Como condições indispensáveis para um lar feliz, abençoado. Deus reconhece o valor da esposa dentro do lar, por isso comparou com a videira Glória a frutífera, Deus. a esposa abençoadas, abençoadoras de lares Aleluia. e abençoados. É, Deus maravilhoso. Aleluia. Deus de poder. E a quinta área, para nós Grande encerrarmos Deus, nesta glória a noite, Deus. ele atingiu a harmonia familiar. Os homens de Davi, a qual convivia há vários anos, que eram considerados como uma família, se voltaram contra ele, querendo apedrejá-lo. Nos colocamos de pé. Glória a Jesus. Quero encerrar.